Muito bem, muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Como você pode perceber, nós ainda estamos nesse formato remoto, né? Por conta da insistência dessa praga, né? Desse coronavírus, né? Mas esperamos que logo, logo estejamos já no estúdio do Ed, que é o nosso diretor, nosso roteirista, nosso câmera, nosso tudo, né, Ed? Nós estaremos em breve nos estúdios da Vox TV Oficial. Bom, como eu disse, conosco está o pastor Leandro Verrone. Ele faz parte da diretoria do nosso conselho de pastores da nossa cidade, São Caetano do Sul, e nós vamos bater um papo hoje sobre essa questão da influência da igreja na sociedade e essa percepção de um excesso de workaholics até mesmo na igreja. Boa noite, pastor Leandro. Tudo bem com o irmão? Boa noite, graça e paz. Boa noite, pastor Kenji. Boa noite, pastor Silvio. Boa noite, Ed. A todos os internautas da Vox TV Oficial. Uma honra estar presente aqui nesse programa, né? Muito agraciado por esse convite. Estamos aqui para a gente bater um papo, falar um pouco de experiências e trocar experiências e bater um papo bem gostoso aí. Prazer estar novamente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor. Conta um pouquinho da sua pessoa, do seu ministério. Eu já disse que o irmão já faz parte da diretoria do Conselho de Pastores, né? Mas fala um pouquinho do seu ministério, do seu trabalho. Bem, eu tenho 43 anos, desde 2017 fui ordenado pastor, eu sou da Igreja Apostólica Restaurando Vidas aqui em São Bernardo, no bairro Suíço, né, próximo ao bairro Taboão, perto da Ford aqui, né? Ficar um pouco mais claro para o pessoal. Eu estou já na igreja desde 99 e hoje eu trabalho como assessor parlamentar do vereador Parra aqui em São Caetano. Já tive também outras experiências na iniciativa privada, né? Minha experiência, eu posso falar com o ministério, foi interessante porque em 99 eu fui para uma atividade chamada Encontro com Deus, onde naquele dia Deus falou para mim que eu teria um chamado de pastor. E como aqui eu tenho 2 pastores comigo aqui, eu nunca vou ser pastor, eu não, eu estou fora disso, me inclua fora dessa, né? E o tempo foi passando, um dia a minha pastora, né, por essas coincidências da vida, é minha sogra, olha, eu quero ordenar você pastor, que chegou o momento de eu ter gente aqui para me ajudar, ela era sozinha como pastora, e fomos desafiados, relutei, quase matei ela, lógico, né? Subiu a pressão dela, né? Quase ela ficou muito mal, tal. Aí teve que vir gente conversar comigo, Leandro, tal, isso aqui, aquilo outro, tal. Aí a gente chega e fala para Deus, vamos fazer o seguinte, eu quero ter paz. Se for da tua vontade, eu quero ter, só me dá paz no coração. Aí, logicamente, que Deus não só colocou a paz, mas colocou toda a calma dele, toda a tranquilidade, aí nós aceitamos, e eu lembro, nunca vou esquecer, foi uma semana, né, de muitas emoções, como eu gosto de dizer. Foi na mesma semana que confirmou a gravidez da minha esposa, do meu filho, do Matheus, foi na mesma semana que eu voltei a trabalhar, depois de um tempo parado, e na mesma semana fui ordenado pastor. Então, tá vendo? Não sei se uma semana você pode ser tão abençoado, eu acho que sim, mas eu nunca fui tão abençoado na minha vida numa semana. Amém. E Deus é maravilhoso por causa disso. E hoje o Matheus está com? Está com 2 anos. 2 anos. 2 anos de idade. Olha que bênção, né? Olha que bênção. O pastor teve com a gente no dia lá na maternidade, né, pastor? Sim, já faz 2 anos. Rapaz. 2 anos. E essa semana é Dia dos Pais, hein? Domingo, hein? Parabéns. Parabéns para nós aqui, né? Parabéns para todos nós aqui. Amém. Semana dos Pais. E tem sido, até para finalizar, tem sido bem essa experiência de pastor. Eu tenho aqui eu lidero uma célula na nossa igreja, a célula Kairos. Então, mando um abraço, um beijo para todos os discípulos aí que estão acompanhando também esse bate-papo aqui, essa entrevista. E é interessante que você aprende a ouvir mais, a relevar muito mais, a aprender a cuidar de pessoas. Não é algo simples, não é algo fácil, né? Uhum. Tem gente que prefere cuidar de um cachorro, né? Dá muito menos trabalho, isso não tenha dúvida disso, mas é uma experiência legal, porque
Eu vejo que isso agrega muito, muito no nosso caráter, agrega como conhecimento, agrega como pessoa, como pai, como marido, como filho, agrega em nenhuma acho que é uma única experiência que realmente agrega em todas as partes da nossa vida, né, pastor? É verdade, pastor. Pois bem, quando a gente convida alguém para bater um papo com a gente geralmente oferece, né? Você quer conversar sobre o quê? Que tema que chama a sua atenção, etc. Aí você me disse que você gostaria de falar sobre essa questão da influência da igreja na sociedade e já emendou um outro assunto assim que também não é fácil, que é a questão, né, do excesso de pessoas com essa dificuldade, né, de serem muito voltadas, viciadas em trabalho, né, os workaholics, né? O que te levou a escolher esse tema? Olha, pastor, quando gentilmente o senhor me fez esse convite, justamente por causa desse momento que a gente tem vivido, essa pandemia, isolamento social, distanciamento social, e é interessante que eu venho conversando com muitas pessoas que estão fazendo home office. A minha esposa é um caso também que eu vivo aqui na minha. Ela está em casa, ela está trabalhando de home office. E a quantidade de pessoas que estão trabalhando em home office, no começo todo mundo achou, puxa, vou trabalhar em casa, é uma boa, né? Só que o número de pessoas que tem excedido o trabalho em casa nessa época de home office é praticamente, diria que 100%, que você não sai de casa às 6 horas da manhã, chega no trabalho às 8, tem 1 hora de almoço, dá 18 horas, vai embora. Você acorda às 6 horas da manhã, já abre o computador, já começa a fazer algumas coisas, começa a responder e-mail, almoça, eu estou sentado no escritório da minha casa, onde a minha esposa fica. Então ela traz aqui o prato, come aqui às vezes, né? Aí às vezes ela, na maioria dos dias, dificilmente ela sai no horário, fica até um pouco mais, trabalha de final de semana. Então eu vi que a gente até lendo algumas reportagens, acompanhando algumas reportagens de televisão também, nós vimos que as pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antigamente. Eu tive experiências na iniciativa privada, né, de até eu confidencializar a esposa do Ed, ali, que foi uma companheira, uma colega de trabalho, por sinal, uma das melhores que eu tive, a Alessandra. É um negócio interessante. O meu chefe, ele não gostava de reloginho na nossa época, o Nirceu. Se ele estiver vindo, um abraço, viu, Nirceu? Nossa, eu tive nada agora de você, viu? Tamo junto, Nirceu. Tamo junto. Nirceu, Alcino, Carlos. Ele falava assim: olha, eu nunca vou esquecer de uma frase: olha, a gente mede o comprometimento pelo horário de saída. Então dava 6 horas, 5h30, harpava fora. E ele fala: não, a gente ficava aqui, eu trabalhava assim. Quando eu mudei para tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes empresas, eu via que se você tem um cargo maior, você sair no horário é um crime. É um crime. E eu vi o quanto essas pessoas, depois de um tempo, acabam tendo a sua maneira de viver totalmente escravizada pelo trabalho, né? Hoje eu trabalho num segmento que qual é uma das suas diferenças? Você trabalha com as pessoas e as pessoas têm as suas necessidades. Então a necessidade da pessoa não acaba às 6 horas da tarde. Pode ser que 9h30 da noite, Leandro, preciso de alguma orientação, de alguma ajuda, né? No meio da madrugada. No meio da madrugada, já tive alguns casos assim de pessoas que me ligaram uma vez na época de madrugada para saber, puxa, eu estou com uma situação assim, o que você pode me ajudar? É diferenciado, porque a função que você exerce tem uma atividade fim específica. Agora, eu vejo hoje muitas das empresas, somente as empresas corporativas, a cobrança que está tendo sobre as pessoas e o quanto isso está afetando o psicológico, está afetando relacionamentos. E a igreja, nesse sentido, tem ficado em segundo plano, no caso, para aqueles que que são cristãos, que frequentam a igreja. A pessoa fica em casa, a pessoa fica resolvendo as coisas do trabalho, a igreja não tem sido mais um atrativo. Independente se a gente está conseguindo fazer cultos ou não, igrejas que têm adotado o culto online, ou as que até já retornaram com os cultos presenciais, antigamente você ia até com prazer para a igreja. Hoje não, você não tem, você fica preocupado em é o momento que eu tenho para descansar, é o momento que eu tenho para fazer isso, não.
e ainda nessa pandemia que nós estamos vivendo, você está com o seu local de trabalho mais perto de você, você acaba... Não, deixa eu antecipar um trabalho, eu tenho um projeto, tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que mandar um e-mail, então eu estou em casa mesmo. E a igreja ela tem uma participação muito forte para justamente tirar isso. Né? Eu tenho aqui 2 pastores que são um pouquinho mais jovens que eu, posso dizer assim, né, pastor Kenji, pastor Silvio? Nós éramos de uma experiência, nós éramos de uma geração... Eu ainda peguei um pouquinho o final dessa geração, que é onde você chegava na igreja às 8 horas da manhã no sábado, saía domingo depois do culto. Você ficava praticamente final de semana na igreja. Fazendo o quê? De tudo. Brincava, os adultos ficavam ali conversando, as mulheres conversando, você tinha... Né? Você não tinha nada, você não tinha internet, você não tinha televisão, você não tinha TV a cabo, você não tinha nada. Você tinha o quê? O prazer de conviver com as pessoas. E hoje não. Então, devido ao excesso o excesso de exigências que o mercado faz, que as empresas fazem para as pessoas, não, você tem que ser um profissional, para você ser um profissional realizado, você tem que ficar 10 horas trabalhando, você tem que ficar de final de semana, você tem que ficar mandando mensagem, espera a esposa dormir, vai mandar WhatsApp, vai mandar e-mail, vai pensando nisso, vai lendo o jornal, no que vai lendo notícia, e você acaba esquecendo de cuidar de filho, esquecendo de amar a esposa, ou amar o marido. Dentro de casa. Né? Dentro de casa, exatamente. Então, o que eu tenho acompanhado de relatos de número de divórcios acontecendo por causa, né, não só da convivência interna das pessoas, onde parece que os maridos e mulheres têm se conhecido, mas porque os dois ficam tão focados no trabalho que acabam esquecendo a si mesmo. Não acabam colocando, às vezes, a vida deles em primeiro lugar. E as empresas estão, infelizmente, eu vejo que não estão preocupadas com isso. Ela quer o resultado, infelizmente. O que é o resultado. É exatamente isso que a gente encontra nesse terrível mercado que nós estamos inseridos, né? Exatamente, pastor. Pastor Silvio, quem é que está nos acompanhando aí? Tem aí os nomes aí contigo ou não? Pastor, foi até bom me adiantar aqui, porque tem tanta gente que eu acho que vai fazer em 2 ou 3 partes aqui, viu? Que bom, tá vendo? Que bom. Vou começar aqui, ó. O número 1 é o Sérgio Yamabushi, né? Graças a Deus. Está parabenizando pelo programa, o tema. Ele também fala sobre o home office, que não tem como, né, ficar desligado no home office. Bom, vamos continuar aqui. Clemir Garcia Barbosa Agostini, Alexandra Valeriano, que está aí, esposa do Ed. Um beijo, Clemir. A Cleusa também. A Cleusa Oliveira, Silas Leite, Célia Primo, Daniel Belmiro, Pastor Galileu Silveira, Ilvana Nogueira, Regina Buava, Sandra Cipriano, que é a esposa do Nelson Martinez, Marisa Salinas Proete, Rose Buch, que é a secretária da igreja, Elaine Arcaim, parei aqui na Antônio Oliveira. Eni Fragão. A esposa mais do fácil. Humberto Fragão. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Nós vamos dar uma pausa aqui, né? Não saia que tem a segunda parte ainda, tá bom? Não saia daí. Uma pausadinha só. Parabéns. Oi? Pô, obrigado. Vamos lá? Está no ar já. Pronto? Voltamos? Muito Sim. bem, voltamos. Muito bem, estamos aqui com o pastor Leandro Verrone, conversando a respeito da influência da igreja na sociedade e o excesso de pessoas com a dificuldade do workaholic, né, os viciados em trabalho, e o pastor Leandro, então, colocou aí a sua observação. Agora, pastor, o que a igreja pode fazer para ajudar essas pessoas que, por pressão do mercado mesmo, acabam se tornando viciadas em trabalho?
Olha, pastor Kenji, eu vejo que a igreja tem o seguinte papel. Nesse ponto, a figura do pastor, a figura do líder, né? Eu estava, antes de entrar no ar aqui, eu estava vendo um post de uma pessoa no qual eu me inspiro muito, que é o bispo Robson Rodovalho, né? Todos vocês conhecem aqui, né? O líder da Igreja Sal, o presidente da Igreja Sal na nossa terra. Ele estava falando um post de que o que não existe não é uma equipe descompromissada com metas, e sim um líder sem competência. Então, se hoje a gente escutamos relatos de pessoas com depressão, pessoas viciadas em automedicação, pessoas ou que acabam indo para algum vício, seja de drogas ou alguma outra coisa, nesse ponto a figura do pastor tem que ser muito presente na vida das pessoas. Ninguém melhor do que o pastor para conhecer as ovelhas. Então, nesse ponto, eu vejo que posso contar aqui, eu faço até questão de citar o nome dele, o pastor Joel, lá da Igreja Presbiteriana da Vila Gerte, se estiver vindo a gente, eu mando um abraço para ele. Ele contou uma experiência muito legal. Ele falou: Leandro, eu fiquei 3 dias, eu mandei o WhatsApp para todos os membros da igreja, desde criança até do mais velho. Mandei um áudio nominal a todo mundo. Agora eu posso falar que eu conheço todo mundo na minha igreja. E ele falou que não apenas a repercussão, mas o retorno que ele teve, porque ele falou: Leandro, eu acabei conhecendo as pessoas, puxa, pastor, obrigado pelo contato, olha, eu estou passando uma dificuldade. Se não houver essa iniciativa, essa proatividade da liderança, que hoje também a gente está vivendo uma geração de alguns, eu vejo muitos pastores acomodados, esperando que, eu estou aqui à disposição. Não, o pastor tem que ir até as ovelhas, ele tem que ir até as pessoas, tem que ir até o casal, perguntar. As experiências que eu tenho que eu recebo de pastores que tiveram a oportunidade de caminhar juntos, de ter sempre a proatividade de saber, tá tudo bem? Olha, eu estou aqui, o que eu posso te ajudar? O que você precisa ouvir? O que você quer? Em que eu posso lhe ser útil? Né? Eu me lembro da passagem de Jesus com o cego, que Jesus pergunta para ele, né? O que queres que eu te faça? Né? É a mesma coisa, nesse ponto eu acho que é a proatividade do líder, do pastor, da esposa, se for pastora, né? De dividir as atividades, de saber, olha, vamos saber fazer um verdadeiro senso emocional. Eu entendo que é uma forma de fazer com que as pessoas se sintam cada vez não apenas abraçadas, mas principalmente atendidas nas suas emoções. A gente está hoje também com pessoas que estão carentes com isso. A pessoa quer ouvir uma palavra amiga, quer ouvir uma palavra. Não precisa esperar uma live acontecer, não precisa esperar o culto chegar. Às vezes o pastor mandando uma mensagem, fazendo uma ligação, uma videochamada, a tecnologia não é inimiga. A igreja precisa entender que a tecnologia ela veio para ocupar algo que, se o inimigo tentou tirar, a tecnologia foi colocada por Deus para justamente não deixar esse vazio acontecer. Amém. Agora deixa eu fazer uma pergunta, só para apimentar. Quando o pastor é workaholic? Existem casos, né, pastor? O pastor ele acaba sendo, acho que um pouco mais o workaholic se ele ficar muito dentro das 4 paredes, ficar dentro de casa, não sair. Eu acho, por isso que a gente tem o pastor dos pastores. Nesse ponto eu exalto a figura do conselho de pastores, que tem como objetivo cuidar daqueles que cuidam, de estender a mão para pastores. O conselho não é um conselho de igrejas, é um conselho de pastores, de homens que têm suas necessidades, as suas dificuldades. Aqui abro para os pastores que estiverem ouvindo ou assistindo essa live. Participe do conselho de pastores. Venha compartilhar as suas dificuldades, venha compartilhar as suas conquistas, venha ser mais um dentro de um grupo que está promovendo a unidade do corpo de Cristo em São Caetano do Sul e nas outras cidades que está também se realizando. Quanto mais os pastores ficam dentro da sua igreja, ficam dentro da sua atividade, esquecendo da comunidade, da geografia, que pode ser mais abrangente, eu entendo que a figura do pastor, não apenas da igreja, mas
a figura do conselho de pastores, a figura da unidade, a representatividade que a unidade pode trazer, ela com certeza pode ser um viés que vai salvar a vida de muitos pastores. A gente tem visto aí uma epidemia de um pouco tempo atrás, pelo menos no ano passado, infelizmente muitos pastores ceifarem a sua vida, né? O suicídio, nós tratamos aqui. Eu lembro o suicídio de pastor. Estou vendo aqui o pastor Rafael Flório, um abraço para ele, nós oramos por ele, glória a Deus pela tua vida, né? Ficamos muito, muito felizes por saber que deu tudo certo. É um pastor clamado, precisa de uma oração, não ter vergonha. Então, se o pastor, quanto mais ficar preocupado em querer mostrar uma figura de super-herói, a gente vai ter muito menos casos de pastores doentes fisicamente, doenças da alma, pastores não querendo ser mais pastores. Nós estamos hoje numa época onde, quanto mais o outro pastor estender a mão para o outro, independente da sua denominação, da sua doutrina, eu tenho certeza que nós conseguiríamos ter uma sociedade cada vez mais forte, pessoas mais fortes e mais unidas. Então, o pastor se ele, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo, aquele que tem que mostrar a maior humildade dentro de todos. Né? Não ter medo de reconhecer as suas dificuldades. Ter humildade para reconhecer que precisa de ajuda, né? Mas agora, voltando à questão da igreja, ouvi hoje no noticiário, né, que um prefeito de uma cidade, por aí, nesse Brasil imenso, né, ele acabou afirmando nas redes ali que a igreja é desnecessária. Né? A igreja não tem função útil nenhuma na sociedade. Né? E ele diz isso num contexto de pandemia que nós estamos enfrentando. Né? Que mensagem o irmão daria para esse prefeito, para mostrar a nossa relevância, principalmente nesse momento em que se luta pelo emprego, né? As pessoas que são workaholics vão ser 1000 vezes workaholic para garantir o seu emprego, para não perder a sua vaga, né? E a gente encontra uma declaração dessa. O que o irmão poderia dizer a esse prefeito? Primeiramente, para Deus ter misericórdia da vida dele e a gente orar por ele. E eu sei que ele não é apenas o único, né? Muitos têm a mesma opinião. E eu escutei uma frase na sexta-feira à noite, que foi assim: eu não me importo com você. Escutei essa frase de uma pessoa cristã que disse para mim: eu não me importo com você. Então, quando a gente ouvir de uma pessoa que não é evangélica, não é cristã, eu vou até relevar e a gente tem que orar. O recado que eu dou para esse prefeito e essa pessoa que disse para mim na sexta-feira é que a igreja, ela tem um maior instrumento de conquista, que é a oração. Então nós temos que orar. O recado que eu dou para esse e para outros que pensam do mesmo jeito, que a igreja não tem relevância, é que a oração vai fazer a diferença. Então, se a igreja na geografia dele tem as suas dificuldades, nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus haja naquela cidade, haja naquela liderança, haja no meio daquele povo, para que, sim, a manifestação da presença de Deus ali seja diferente. Então, se você é pastor que estiver me ouvindo na sua geografia, você acha que não está sendo relevante para a sociedade, comece a refletir, comece a pedir para Deus, para você ser um ponto de diferença, que a luz do Senhor seja sobre você na geografia que você está. Muito bem, pastor. Vamos lá, pastor Silvio. Quem mais está aí conosco? O tempo urge e, olha, estou muito feliz. Alguns entraram pela primeira vez. Um amigo meu de infância, praticamente um irmão, em Cristo, Luiz Monteiro Filietas. Está assistindo, está acompanhando. Olha, parente do meu pastor, do pastor Igor Filietas. É família de pastores e família de cristãos evangélicos. Eu conheci ele como Luizinho, mas é Monteiro Filietas. Um abraço para o Luiz. Luizinho,
Candelária Ferreira, nossa irmã Cande, Dirce Balbino, da nossa igreja, Aparecido Matos, que é o pai do Daniel Matos, amigo meu também, amigo nosso. Glória a Deus, bem. José Carlos Silva, esse é irmão da nossa irmã Marlene Silva, viu, pastor Kendi? José Carlos, lá de... não é São José dos Campos, é no interior. Vamos lá. Francisco Oliveira Alves, meu sobrinho. Rafael Flores já falou aí, nosso pastor. Isso. Cida Abraão, essa é conhecida, hein? Nossa irmã. Cida. Conheço. Deus abençoe, Cida. Um beijo para Cida. Isso, um abraço. Esse daqui, se tiver onde que eu sei, é Antônio Carlos Corbacho. O pastor sabe onde ele está agora ou não? Estados Unidos. Né? Que acompanhando lá dos Estados Unidos. A nossa irmã Ivani Andrade Lima, que é minha vizinha aqui, nossa irmã da igreja também. Deus abençoe a todos, por enquanto. Vamos ver. Minha prima entrou. Um beijo para ela, Patrícia. Um beijo para ela. Muito bem. Eu quero agradecer a todos pela audiência, por estarem conosco aqui. Desculpa, pastor Silvio, você falou alguma coisa aí, eu não vi. Não, só para terminar aqui. Geralmente está terminando o programa, entra um, né? Aí não dá tempo. Alexandre Francisco e... Bom, é isso aí. Até aqui. Tá bom. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E, pastor Leandro, o irmão já deu uma palavra aí, mas a gente geralmente pede aquela frase de ouro, aquele encerramento, aquela chave de ouro, fechar com chave de ouro. Dá uma palhinha para a gente aqui, para quem está nos assistindo, a respeito do que nós conversamos. Olha, pastor, eu digo para as pessoas o seguinte: quanto mais nós voltarmos os nossos olhos para Deus, né, nós conseguiremos ter principalmente paz no coração. Então, eu peço a Deus que você que estiver nos assistindo, coloque os seus olhos para Deus. Não coloque teus olhos para circunstâncias, não coloque teus olhos para as pessoas, coloque os seus olhos para Deus, né? Eu lembro, vou fazer uma confidência aqui. O pastor Kendi, quando recebeu o título de cidadão, ele queria que tocasse um louvor. Eu nunca vou esquecer. Olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Lembra, pastor? Lembro. Quando eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do céu. Então, o socorro nosso vem do céu. Se você está amargurado, se você está triste, se você está deprimido, olhe para o céu. É de lá que vai vir o teu socorro. Amém. Muito obrigado, pastor Leandro Berrone, que esteve conosco aqui. Obrigado, pastor Silvio de Oliveira, sempre companheiro nosso aqui no nosso programa. Irmão Ed, que está aí escondido, é a nossa voz oculta, né, que está sempre nos dando a retaguarda. Muito obrigado. Obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Até mais. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Minha canção e o meu louvor.
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Preparação para o avivamento. O avivamento espiritual que tanto ansiamos, que a Igreja de Deus anseia. E o avivamento não é essa agitação que muitas vezes nós ouvimos, né, de mensageiros, que é aquela agitação, que as pessoas estão ali, muito mais do que expansivas. O avivamento é aquele momento em que nós temos, o povo de Deus tem uma comunhão muito especial com o Espírito Santo de Deus. E essa comunhão muito especial, ela se evidencia pela mudança de vida da pessoa. A pessoa se torna nova criatura. Não há essa situação de expansividade, às vezes pode até ter, né? Obviamente, nós somos invadidos pelo Espírito de Deus, de modo que nós podemos nos alegrar, mas essa não é a principal evidência. A evidência é aquela transformação radical e interior nos nossos corações. Pessoas com essa transformação radical no seu coração, transformação essa promovida pelo Espírito de Deus, certamente vão experimentar o avivamento. Mas vamos falar sobre a preparação. Nós temos a nossa parte também. É claro que o avivamento depende exclusivamente da obra do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas também nós temos que fazer a nossa parte no sentido de preparar o terreno para isso, para arar, né? Para preparar a terra, para que haja essa plantação maravilhosa que nós vamos chamar de avivamento. Então eu quero convidar você a acompanhar o meu raciocínio ao ler comigo primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 2, tá bom? 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel,
E o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem. Deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Como é que eu quero aplicar acerca da preparação para o avivamento a partir deste texto? O texto do Antigo Testamento, você percebe aqui uma crise nacional. Os israelitas estão oprimidos pelos filisteus. Eles tinham acabado de recuperar a Arca da Aliança que estava nas mãos dos filisteus. Mas o Senhor fez com que a arca voltasse para Israel. E agora a arca estava ali no meio do povo, mas eles ainda estavam vivendo de forma dura, porque os filisteus mantinham a sua opressão sobre Israel. Então, quando o povo começou a buscar a Deus através de Samuel, o sacerdote, ele disse ao povo: vocês querem mesmo buscar o Senhor de todo o seu coração? Que é esse o caminho para o avivamento? Vocês querem? Aí ele diz assim: olha, se vocês quiserem, então vocês devem se livrar de todos os seus deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, e consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Aí você me dirá: mas hoje a gente não tem mais esses deuses estrangeiros, pelo menos no nosso meio, aqui no Brasil. Astarote era uma deusa que os pagãos ali naquela região entre os filisteus, era uma divindade que era muito popular entre eles. Nós não temos esse tipo de divindade, mesmo no meio do povo evangélico. Nós também, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não temos voltado para os caminhos antigos, aqueles que vieram do Espiritismo, por exemplo. Nós não temos mais voltado para o nosso caminho da idolatria. Como é que isso se aplica a nós? Meu querido irmão, minha querida irmã, há outros deuses nos nossos corações. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, dentro do nosso coração, se torna um ídolo, se torna um deus pagão. Por exemplo, pode ser o dinheiro, esse amor, né, ao dinheiro, aos bens materiais, ao emprego. O emprego que acima de tudo, tem uma importância maior na sua vida do que a vida de sua família, de seu casamento e até mesmo da sua comunhão com Deus. É muito mais importante atender uma agenda do seu trabalho do que atender a agenda de Deus. Aí você vai dizer: mas eu dependo desse dinheiro, eu dependo desse sustento, eu tenho que estar ali como que servindo a um Deus com letra minúscula. Mas nunca se esqueça que se você tem esse emprego, é porque Deus lhe concedeu. E você deve prestar honras e glórias a Ele, porque foi Ele quem concedeu. E se você permanece nesse emprego, não é por sua causa, apesar da sua competência, apesar do seu desempenho, é por permissão de Deus. Bom, eu trouxe esse exemplo, mas podemos trazer outros exemplos de deuses na nossa vida. Pode ser uma pessoa. A pessoa que você ama, você a coloca num pedestal, e aí não tem tempo para mais nada a não ser para essa pessoa. Toda a sua atenção está voltada para essa pessoa, para os seus desejos, para as suas vontades. E você não tem mais tempo para o Senhor Deus. Podem ser outras coisas, aspirações outras, podem ser projetos, planos pessoais que em si mesmo não são ruins, mas se afastam você dos caminhos do Senhor,
tais planos ou projetos se tornam seus deuses. Então essa palavra é aplicada assim. Se nós queremos experimentar o poder que vem do avivamento da parte do Senhor, eu tenho que fazer exatamente o que Samuel disse ao povo de Israel. Vocês querem buscar Deus de todo o seu coração? Então abandonem esses deuses. Se livrem deles. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. É Ele quem nos garante o pão diário. E não foi assim que Ele sustentou milhares de pessoas numa jornada de 40 anos no deserto, dando a eles pão que descia do céu? Então, se queremos realmente buscar a Deus de todo o nosso coração, nós temos que entregar todo o nosso coração a Ele. Não pode ter nenhum Deus com letra minúscula dentro do nosso coração. Então, é a primeira coisa, a preparação para o avivamento espiritual é, sem dúvida nenhuma, como primeiro passo, abandonar essa idolatria, seja de pessoas, de dinheiro, de bens, de planos, projetos pessoais, formação acadêmica, formação profissional. Se tudo isso está tomando o lugar de Deus na sua vida, é melhor você repensar. É melhor você tirar essas coisas e colocar Deus no primeiro lugar do seu coração. Jesus mesmo apontou que este é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. Se quisermos experimentar o mais de Deus, o melhor de Deus, eu tenho que consagrar todo o meu coração a Ele. Em segundo lugar, quando a gente segue esta narrativa, né, de Samuel com o povo, e aí os filisteus sabem, tomam conhecimento que Israel está reunido com Samuel, então os filisteus pensam, opa, peraí, eles vão se levantar contra a gente e a gente que está mandando aqui nessa região. Então eles se levantam ali, armam, organizam um grande exército e vão contra esse ajuntamento de Israel com Samuel. E quando o povo sabe que os filisteus estão chegando, ou soube que os filisteus estão chegando, eles ficam apavorados. Eles chegam, olha, Samuel, ore por nós já jogamos fora os nossos deuses, mas agora eles estão vindo, os filisteus estão vindo para nos atacar. Quando você, no campo espiritual agora, quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, lançando fora os deuses do dinheiro, do sexo, do sucesso, enfim, quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, sabe quem vem contra você? Imediatamente, rapidamente, o inimigo de nossas almas, o diabo. Ele não quer que você se volte para Deus. Ele não quer que você experimente o melhor de Deus. Então, imediatamente, ele se organiza para te cercar, para fazer com que você desista, para fazer com que você tenha medo. E aqui então, eles se reúnem com Samuel e pedem a Samuel, continue a clamar por nós. Mas um pouquinho antes, eles tinham reconhecido que tinham pecado contra Deus. No versículo de número 6, nós lemos, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. Temos pecado contra o Senhor. Tão importante quanto lançar fora dos nossos corações os ídolos e deuses que nos desviam dos caminhos do Senhor, é também confessar os nossos pecados ao Senhor. Sim, para que nós possamos alcançar o pleno avivamento, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus, o mais de Deus, nós temos que confessar que somos pecadores. Diferentemente do que você e eu temos ouvido na televisão, né, de alguns pregadores que dizem que simplesmente você precisa exigir, reivindicar os seus direitos de filho e filha de Deus, determinando ordens a Deus,
dizendo: eu rejeito essa situação, eu rejeito essa crise. Pensamento de alguém insano. Quem somos nós para determinar coisas a Deus? Quem somos nós para rejeitar aquilo que Deus está colocando diante de nós? Às vezes nós precisamos mesmo passar por essas crises para que nós possamos entender o quão dependentes nós somos de Deus. Gente insana no meio da igreja. Não somos ninguém para determinar nada ao soberano. A nossa disposição diante do soberano Deus, Rei dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a nossa disposição deve ser uma disposição de humildade. Sim, Senhor, somos pecadores, confessamos os nossos pecados. É assim que nós abrimos uma estrada na direção do avivamento. Pois bem, eles confessaram que eram pecadores, eles lançaram fora os seus deuses, agora o diabo vem, e no caso dessa história, através dos filisteus, para intimidar, para fazê-los desistir. E aí então, eles estão ali diante de Samuel, que se torna o seu juiz, conforme o versículo de número 6. E aí Samuel clama ao Senhor. Samuel pede ao Senhor. Porque eles dizem: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus. Agora eles tinham assumido isso. Agora Deus, o Deus de Samuel, o Deus de Israel, era o Deus daquele povo. Então, o clamor, a oração. Então, veja, lançar fora os nossos pecados, os nossos ídolos, os nossos deuses. Reconhecer que somos pecadores, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E agora eles clamaram, oraram, o lugar da oração na preparação para o avivamento. Buscar a Deus. Agora, Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Foi isso que eles declararam. E oraram, e clamaram em meio àquele perigo, em meio àquele cerco, e pediram ajuda a Deus. E o que o Samuel vai fazer? Então, versículo 9, então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu como? Salvando Israel daquela situação. Quando Samuel pega o cordeiro para sacrifício, para oferecer em holocausto ao Senhor, o Senhor responde à oração de Samuel e do povo, concedendo aquilo que eles estavam lhe pedindo, a salvação. Veja como isso tem ligação direta, meu irmão, minha irmã, com o Novo Testamento, com o novo pacto de Deus com seu povo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, veio para que, de forma sacrificial, pudesse oferecer a mim e a você salvação, livramento, vida eterna. Pois bem, é fundamental, portanto, que creiamos na obra redentora de Cristo Jesus, se nós quisermos alcançar o avivamento na nossa vida e na nossa igreja. Então, não somente clamar a Deus, mas nos agarrarmos nas promessas e no poder do sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Veja, está aqui nesse texto, 1 Samuel capítulo 7. Eles estão orando, estão clamando, e Samuel pega um cordeirinho ali e oferece em holocausto ao Senhor, e o Senhor responde à sua oração. Deste modo, meu irmão, minha irmã, o Senhor também responderá às nossas orações quando nós nos agarrarmos com fé nas promessas e no poder que há no sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, enquanto Samuel oferecia enquanto ele oferecia o holocausto, o Senhor já estava dando conta daquela situação, daquele cerco dos filisteus contra Israel. Trovejou de forma tão
fortíssima que esse estrondo fez os filisteus fugirem, abandonarem o cerco. E os soldados israelitas puderam ir perseguindo e matando todos os soldados inimigos ao longo do caminho da sua fuga. Foi extraordinário isso. Deus se manifestou com a sua voz poderosa de tal maneira que apavorou os inimigos de Israel. Meu irmão, minha irmã, é assim também conosco. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós confiamos no sacrifício de Cristo Jesus e nos colocamos aos pés da cruz, o Senhor responde ao nosso clamor. Ele atende exatamente o povo que se chama pelo seu nome. E então aqui houve uma grande alegria. Por que houve uma grande alegria? Porque houve livramento. Eles ficaram felizes, porque viram que Deus os havia ajudado e agradeceram a Deus, erigindo aqui, através de Samuel, um altar. Um altar que era uma pedra que Samuel colocou entre Mispá e Sem, naquela região, e deu-lhe o nome de Ebenezer, pedra de ajuda, rocha de ajuda. O Senhor é a nossa rocha. Quantas vezes você já leu isso nas Escrituras? Que Ele é a nossa rocha, rocha de ajuda. Quando Israel andava pelo deserto, Deus concedeu água àquele povo através da rocha. E Paulo nos ensina que a rocha acompanhou Israel durante toda a sua peregrinação pelo deserto. E sabemos que Deus é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que isso também se aplica ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Pois bem, no avivamento, nós temos que também reconhecer com gratidão a presença graciosa e poderosa do nosso Deus na nossa vida. Ele é o nosso Ebenezer, Ele é a nossa rocha de ajuda, a nossa pedra de ajuda, e temos que sempre reconhecer que Deus nos ajuda. O texto aqui diz que Samuel erigiu ali o altar com aquela pedra, chamou essa pedra de Ebenezer, pedra de ajuda, rocha de ajuda, e ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Porque com essa fala, com essa palavra de Samuel, ele dava a entender que eles permaneceriam confiando nos cuidados de Deus. Até aquele momento o Senhor havia ajudado, e agora, a partir daquele momento, eles manteriam os deuses fora dos seus corações. Manteriam a sua disposição de confessar os seus pecados. Manteriam a sua perseverança em orar, em confiar no sacrifício, no holocausto ao Senhor que traz a salvação. E se manteriam gratos em seus corações. É desse modo que nós também devemos agir hoje, povo de Deus. Nós também devemos buscar o Senhor desta maneira, como está descrito aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Se quisermos experimentar o melhor de Deus, o mais de Deus, eu tenho que colocar no meu coração as lições que acabamos de considerar neste culto. E aí então, não somente gozaremos já agora, nesse instante, as bênçãos da nossa salvação eterna, como também estaremos usufruindo as bênçãos de uma comunhão íntima com o Senhor Deus, de modo que nós vamos poder experimentar o melhor de Deus aqui, na terra, de modo que nós vamos poder dizer Ebenezer, sempre Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Pense nisso. Esta é a preparação para o avivamento. Você está disposto? Você quer este avivamento? Então, siga esses passos para a glória de Deus. E você verificará que você não vai ter nada a perder. Muito pelo contrário. Você terá a própria vida
e vida em abundância, conforme Jesus nos prometeu. Que Deus abençoe e que nos ajude para que realmente alcancemos o verdadeiro avivamento no meio do nosso povo. Amém.